Janeiro Branco. É o mês que está sendo aí lembrado para você cuidar da saúde da mente, não é só do corpo. Estamos recebendo a coordenadora da saúde mental aqui em Campina Grande, a Lívia Salles. Lívia, bom dia, bem-vinda ao Correio da Manhã. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tá novinho ainda. Ainda tá, né? Então, bom dia, Carlos Souza, Márcio Rangel, Oscar Neto, Carol Santos, todos da Correio FM, né? E todos os ouvintes aí que nos acompanham, né, nessa manhã. Janeiro está sendo um mês lembrado de cuidar da saúde mental. A Prefeitura de Campina oferece quais serviços para que as pessoas possam cuidar dessa saúde mental, Lívia? Então, né, você bem pontuou, janeiro, né, já iniciamos o ano com essa campanha tão importante, né, justamente para começar o ano, que esse mês de janeiro é um mês onde a gente, né, planeja algumas questões para o ano inteiro, é um mês propício mesmo para a gente pensar na saúde mental como prioridade. Porque nós sabemos que quando a saúde mental não está bem, todas as outras áreas da vida podem ficar comprometidas. Então, a gente já começa com esse convite. Aqui em Campina, né, na nossa rede de atenção psicossocial, como nós chamamos, nós temos 8 CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Os infantis, são 2 infantis, 2 destinados ao tratamento de álcool e outras drogas, 2 para adultos, um deles funcionando 24 horas. São José da Mata tem um e Galante tem outro. Além desses serviços, nós temos um ambulatório de saúde mental que atende casos de transtorno psíquico de leve a moderado e temos a emergência do Edgley, que atende aí os casos mais severos. Então, essa é a nossa rede de saúde mental, né? Nós estamos divulgando, mas não estamos divulgando somente onde buscar tratamento. A grande diferença dessa campanha Janeiro Branco, que inclusive o slogan é "A Vida Pede Equilíbrio", é que a gente possa falar para as pessoas, levar a informação e leva essa informação de forma muito especial para quem está nos ouvindo, que é possível prevenir. Nós estamos falando muito em prevenção para evitar que as pessoas, né, adoeçam e de fato precisem, né, utilizar um serviço de saúde mental, enfim, ter uma ajuda profissional. A gente quer falar sobre isso também, que é possível prevenir sim. Não há imunidade, né? Todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de adoecimento. No entanto, há uma prevenção que é importante, que pode se fazer no nosso dia a dia. É uma rede ampla de atendimento para a saúde mental aqui em Campina, para que as pessoas possam ter acesso. Aí como é que faz? Passa num posto de saúde, vai direto nesses locais? Então, esses serviços, eles funcionam, né? Eles atendem tanto por demanda espontânea, que é o que a gente chama quando as pessoas podem ir até o serviço e buscar, né, por conta própria, quanto por encaminhamento. Então, muitas vezes as crianças chegam por encaminhamento da escola, as pessoas chegam por encaminhamento da unidade básica de saúde, mas não somente por encaminhamento. As pessoas que perceberem que estão precisando dessa ajuda profissional, elas podem buscar o serviço, lá elas serão acolhidas e serão chamadas para o tratamento de acordo com a sua demanda, onde será elaborado um projeto terapêutico específico, né, para aquela pessoa. Então, essa é a forma, né, esse é o fluxo, né, da nossa rede de saúde mental. Crianças e adultos também, né? Cada tem os seus locais adequados. Sim, né? Nós temos, como pontuei, os 2 CAPs infantis, que é o CAPzinho, o CAPs Intervenção Precoce, e o CAPs Viva Gente, que atendem especificamente crianças, né? Os outros 2 que atendem adultos e os outros 2 que álcool e drogas atendem tanto criança, um deles criança e adolescente e o outro adulto, né? E os polos de São José da Mata e Galante atendem criança e adulto de uma forma geral, né? Não é específico para a faixa etária. Tem os casos que precisa de internação, Olivia? Sim, tem alguns casos, né, que a gente trabalha com, dentro dos moldes da atenção psicossocial, que trabalha com internações breves, né, que tanto pode ser realizado no CAPS 3, que é esse serviço que funciona 24 horas, né, domingos e feriados, como na emergência, né, que são esses casos mais severos. Então, eles ficam, né, por um breve período de tempo na internação do Hospital Dr. Edgley. Você dizia há pouco, não é preciso esperar adoecer, e você possa fazer também um trabalho preventivo. Se você quiser fazer, por exemplo, nós não temos muita cultura de buscar um psicólogo para que a gente possa tratar da nossa mente, cuidar dela antes daquela doença. A prefeitura oferece, se você chegar lá e quiser ter um psicólogo para que possa ter um acompanhamento? Sim, nós temos os serviços de psicologia funcionando nos postos de saúde, no ambulatório de saúde mental. Então, as pessoas são atendidas de acordo com a sua área territorial, de acordo com o distrito. Então, elas buscam um posto de saúde para que assim sejam, né, acolhidas e, a partir da demanda, da necessidade, elas serem acompanhadas. É fácil conseguir um psicólogo na rede municipal de saúde? Não,
Não, assim, nós temos, embora nós temos um número, né, amplo de profissionais, nós temos uma demanda muito grande. Então, alguns postos estão trabalhando, sim, né, com a lista de espera. E é como eu costumo falar, né? Depois da pandemia, principalmente, que a psicologia tem sido ainda mais difundida e que a gente tem, de fato, um aumento significativo, né, no número de sofrimento, transtorno mental de uma forma geral, de ansiedade e depressão. Então, essa demanda está muito intensa. Então, em alguns postos, nós temos a lista de espera, mas, dentro do possível, trabalhando, aumentando profissionais desde fevereiro de 2020, que foi quando nós abrimos o ambulatório de saúde mental. Essa equipe já foi praticamente triplicada. Né? E a gente, enfim, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima, continua investindo nisso para que a gente possa ampliar ainda mais esse acesso. Hoje nós somos a maior rede de saúde mental do país, né? Vale salientar, de acordo com o número de CAPs por habitante, nós somos a maior rede, então nós estamos fortalecendo isso ainda mais, posto a necessidade que é, né, cuidar da saúde mental. É isso que a gente quer falar para as pessoas. Tão importante quanto cuidar da saúde física é também cuidar da saúde mental. Porque é isso, né, Carlos Souza? A gente sabe que durante muito tempo foi relegada a último plano, né, pelo próprio preconceito que ainda há em falar sobre saúde mental, a própria discriminação. Então, as pessoas sempre foram deixando isso, né, por último. E o que a gente quer nesse mês de janeiro é pontuar para as pessoas que a gente precisa falar sobre saúde mental o ano inteiro. Que a saúde mental deve, de fato, ser prioridade. Que as pessoas não têm que deixar por último, né? As pessoas não têm que ter medo de falar sobre saúde mental. É difícil, mas a gente tem conseguido, como eu falei, depois da própria pandemia, né, com a disseminação de informações, isso tem quebrado um pouco, mas as pessoas precisam falar sobre saúde mental, porque só quando a gente fala, quando a gente busca, é possível prevenir essa estatística tão alarmante, né, que está, né, um aumento de 30% que a gente teve em transtorno depressivo, em transtorno de ansiedade, em uso, né, abusivo de álcool e de outras drogas. Então, a gente precisa falar sobre isso. Termina sendo uma fuga, né, o álcool, a droga, para esse tipo de problema, né, as pessoas terminam encontrando ali numa felicidade momentânea, a fuga para os seus problemas, né, doutora? Sim, claro, também funciona como uma fuga, né? Aliás, o álcool, o uso de álcool, o uso abusivo de outras drogas é um dos mecanismos de fuga. Não é como a gente sabe que tem muitos outros, né, ligado também à compulsão, enfim, há muitas formas de enfrentamento não saudáveis, né, dos seus problemas. E o que a gente quer pontuar é isso, que há sim a possibilidade de prevenção, né? Eu continuo insistindo nesse assunto para que as pessoas tenham acesso a essa informação, que há a possibilidade de prevenção a partir do autocuidado, sabe, Carlos Souza? Pequenas coisas, Márcio, pequenas coisas do dia a dia, desde que mexam, que cuidem um pouco mais da qualidade do sono, da alimentação, uma atividade física, uma caminhada num parque, como nós temos, né, parques excelentes, o Parque da Liberdade, o Parque da Criança, o estar com as pessoas que a gente ama, o fazer coisas que a gente gosta. Não precisa de um arsenal muito grande, não, para a gente trabalhar o nosso autocuidado. É no simples, é no dia a dia que a gente forma isso, meio que uma blindagem, para que a gente consiga enfrentar melhor os problemas do dia a dia, porque saúde mental é isso, não é estar bem o tempo todo, não. As pessoas acham que é isso, que saúde mental é você estar feliz. Todo mundo tem problema. É você vida, não né? ter problema, é você entrar lá na rede social e ver que a pessoa está sempre bem. Não é. Saúde mental é você ter dias bons e ter dias ruins e saber enfrentar os dias ruins. Agora, nós sempre relutamos, né, em admitir que estamos precisando de ajuda, né? Fica naquelas, não, eu tô apenas... Não vai acontecer comigo. Eu tô apenas estressado porque é muita coisa para fazer, aconteceu tal coisa, mas eu não tô doente. Mas essa coisa de estar relutando sempre de não admitir é que pode agravar a situação, né? Isso mesmo, porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela estima que 1 em cada 2 pessoas, em alguma fase da vida, precisarão de acompanhamento profissional. Ou seja, qualquer um de nós está suscetível. E o transtorno psíquico, o sofrimento mental, ele não tem cara, ele não escolhe cor, não escolhe faixa etária, não classe escolhe social, classe né? social, não. Pode acontecer com qualquer um de nós. A grande questão é essa, que muitas vezes a gente acha, não, comigo não vai acontecer. Mas pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que é tão importante esse autocuidado, é tão importante a conscientização de que precisa, de fato, ser cuidado. Essa saúde emocional precisa ser cuidada. Nesse mês de janeiro, a gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir um profissional de saúde, mesmo sendo privado, porque é um período que eles realmente tiram férias, né?
com os que trabalham na prefeitura também acontece isso, de diminuir o Não, número? diminui porque a gente, né, de fato, mas a gente faz uma escala. Nenhum serviço de saúde mental fechou durante esse mês de janeiro ou reduziu a sua demanda de atendimento, né? Mas a gente fez uma escala onde, claro, que a gente também precisa cuidar do profissional de saúde, né? A gente precisa cuidar do profissional de saúde mental. Então, algumas pessoas entraram em recesso, mas foi feito de forma muito responsável essa escala, porque a gente sabe que também o transtorno psíquico, o sofrimento não escolhe hora. Né? Então, a gente não pode escolher reduzir um serviço durante tal mês, porque a estatística vai estar menor, a procura não. Então, todos os serviços funcionaram normalmente, né, para que a gente pudesse atender aí as pessoas, de fato, que fazem uso desse serviço. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, a gente falava ainda daquela história do período da pandemia, assim, um momento mais difícil, que aumentou a procura. Isso tem diminuído? Como é que está em termos de procura? Não, a demanda, né, ela não diminuiu e a gente sabe que a tendência mesmo, né, é que ela aumente, porque depois da pandemia a gente teve esse boom, essa procura, né, enfim, imensa, só que a gente sabia que também havia uma demanda reprimida, ou seja, as pessoas ainda não tinham buscado, né, embora já existisse a necessidade. Então, à medida que a gente vem falando para as pessoas, inclusive falando sobre sinais, quando procurar ajuda, a procura tem aumentado. Né? Então, essa demanda continua crescendo significativamente a cada dia. E quando uma pessoa procura, às vezes estava relutando e procura, encoraja a uma pessoa, um vizinho, uma pessoa conhecida, a também procurar, que talvez estivesse precisando e não tivesse com coragem de procurar, né? Isso mesmo. E à medida que a gente sai, né, na própria mídia, a Correio FM sempre abre um espaço importante, desde já eu agradeço. Quando a gente sai falando para as pessoas, quebrando um pouco desse estigma, falando sobre saúde mental, falando sobre os serviços, onde buscar ajuda, as pessoas também se sentem mais acolhidas em buscar. À medida que a gente vem, que vocês abrem esse espaço e a gente fala, olha, gente, não é assim, né? Depressão é doença. Porque a gente sabe que ainda tem aquela questão de dizer, isso é falta de Deus, isso é falta, né? É falta do que fazer, é frescura, justamente. Então, quando a gente vem e fala, olha, não é, atenção, não é. É doença, precisa de ajuda. Então, as pessoas também se sentem mais acolhidas nesse espaço onde elas podem buscar ajuda. Então, tudo isso, né, colabora, evidentemente, fora a própria questão da pandemia, como a gente já sabe, isolamento social, as mudanças, enfim, as perdas, os lutos, né, não elaborados. Então, tudo isso faz com que essa demanda da saúde mental ela venha mais intensa ainda. Tem um diagnóstico de quem procura mais, homem ou mulher? Não, geralmente, depende, né? não. Assim, nós temos a estatística, né, das pessoas, né, que adoecem mais, não da procura exata, mas, por exemplo, nós temos a estatística geral da própria Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, que alguns transtornos as mulheres são mais suscetíveis, né, como a depressão e a ansiedade, que o uso de álcool e outras drogas, os homens são mais suscetíveis, né? Então, a gente tem essa estatística geral e não específica de cada serviço. Mas não é uma receita, né, de bolo, claro, né? Não. Cada situação é um... Não, até porque a gente se surpreendeu muito, por exemplo, as nossas crianças, né? Quem diria, né, que as nossas crianças adoeceriam tanto? Pois é. Né? Há 10 anos, há 20 problema. anos atrás, a gente não falava sobre transtorno de ansiedade, transtorno depressivo em criança. Criança, para brincar, criança aquela fase pura, inocente, onde tudo é brincadeira, não é assim. As nossas crianças adoeceram muito, né? É a gente mais tem difícil, doutora, o tratamento, se é que eu posso usar esse termo, o acompanhamento para as crianças é mais difícil, é mais desafiador, por exemplo, para o profissional? Não é que seja mais desafiador, mas, por exemplo, tem uma questão que é importante, é mais difícil, muitas vezes, para a família identificar. Uma criança, ela não chega para falar, eu estou ansiosa. Muitas vezes o que ela fala é, eu estou com dor de barriga. E uma dor de barriga que não passa. Eu tenho dor de cabeça, e é uma dor de cabeça que não passa. Ela não tem o arsenal pronto para chegar e falar, eu estou me sentindo angustiada, eu estou ansiosa. O que a gente percebe, né, é nos traços do dia a dia que aquela criança precisa de ajuda. Então, para a criança, muitas vezes, o mais difícil é a identificação que ela precisa de ajuda. Não é uma saúde, é um problema físico, é mental, né? Você pode levar no médico e está com dor de barriga, chega lá, não é nada. Não é nada, mas aquela criança está ansiosa, não quero mais ir para a escola. Sim, mas o que é? Tem que explorar aquilo. Então, tem algumas questões, né, de identificação onde torna-se um pouco mais difícil, sabe? Identificar, essa criança precisa de ajuda. Mas o que eu estou dizendo de uma forma geral, né, para a gente falar sobre estatística, é que não escolhe mesmo. A maior prova está aí, né, de quanto as nossas crianças adoeceram nesses últimos anos. E é você imaginar uma criança que, teoricamente, não tem preocupação com nada, não tem responsabilidade com nada, como é que fica ansiosa? Né? Por que está ansiosa?
Né? Isso mesmo. Não tem conta para pagar, enfim. Mas isso só mostra, né, só fortalece o que a gente já sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? O Brasil mais ansioso do mundo? Nós somos o país que tem o maior número de pessoas acometidas de transtorno ansioso, né? E aí se configuram os diversos transtornos, né? Pânico, fobia, ansiedade generalizada, mas nós somos, infelizmente, temos essa estatística para dar conta também, né? O país mais ansioso do mundo. Lívia, só para quem pegou a entrevista pela metade e de repente está passando por algum tipo de problema ou conhece alguém, locais que as pessoas devem buscar um tratamento ou acompanhamento. Então, as pessoas, né, quando perceberem, quando identificarem, sim, Lívia, mas quais são esses sinais? Os principais sinais de que alguém precisa de ajuda está atrelada à questão da mudança mesmo de comportamento. Tipo, a pessoa muda coisas que ela sempre fazia, que dava prazer, ela deixa de ter qualquer interesse. Às vezes, mudança na alimentação, isolamento social, né, o não querer sair de casa, a perda de atenção, de produtividade no trabalho, a pessoa já não rende da mesma forma. Então, isso, né, além da questão da angústia, da tristeza sempre presente, da ansiedade, às vezes, o medo de sair de casa. Quando isso se torna persistente, ou seja, vem se repetindo ao longo dos dias, são sinais de alerta importante, né, que a pessoa precisa de ajuda. E aí, essa pessoa, né, pode buscar esse auxílio nos nossos centros de atenção psicossocial, nos postos de saúde, que tem um acompanhamento psicológico, no ambulatório de saúde mental. Então, essa é a rede, né, que se configura em Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, onde as pessoas devem buscar esse auxílio. Né? Então, como eu falei, tanto por demanda espontânea como por encaminhamento, mas essa ajuda deve ser buscada. E antes de precisar de ajuda, as pessoas também podem cuidar da saúde mental para evitar, né, essa necessidade de chegar até os serviços, enfim, para fazer esse tipo de tratamento. E às vezes a criança está com problema, precisando de ajuda, a mãe também está, o pai também está. Às vezes uma coisa já desencadeia a outra, né? Com certeza. Às vezes já é toda uma configuração familiar. Né? Muitas vezes a gente acompanha famílias que a família inteira está precisando de acompanhamento, né? O pai, muitas vezes, por uso de álcool e outras drogas, a mãe, muitas vezes, tem, né, traços depressivos, enfim, não tem como saber, mas às vezes é toda a família mesmo que precisa de um acompanhamento. Cuidar da mente, porque se for cuidar só do corpo, não adianta, o corpo estar em forma e a mente não está sadia, né? Aí não vai funcionar. É isso mesmo, e como eu falei, se a saúde mental não está bem, há uma grande probabilidade das outras áreas também não ficarem bem, né? Da gente não produzir como deve no trabalho, da saúde física também ficar abalada. Então, é importante entender que a saúde mental não está numa caixinha separada. Não está. Ela faz parte desse todo e ela precisa receber essa atenção. É verdade. Lívia Salles, ela é coordenadora da saúde mental aqui em Campina Grande, fazendo esse alerta, né, para as pessoas. Janeiro foi um mês que foi escolhido para que pudéssemos, para começar bem o ano, né, Lívia? Começar com a mente sadia, que o restante vai funcionar. Isso mesmo, né? E que fique de janeiro para o ano inteiro, né? Que a gente não pode falar só de saúde mental no janeiro branco, só no setembro amarelo, né? A gente tem que falar o ano inteiro. E eu deixo aqui, Carlos Souza, o convite para que as pessoas participem, né, da nossa programação. Então, nós temos uma programação em todos os serviços, né? Nesses que eu pontuei, nos 8 CAPs. Para esse mês de janeiro? No ambulatório de saúde mental, nessa campanha Janeiro Branco. Né? Então, todos os serviços têm uma programação específica que está lá no Instagram, @Saúde Mental Campina Grande. A gente vai ter um evento muito importante na sexta-feira, dia 20, que é o Saúde Mental e Arte, que acontecerá no Parque da Liberdade. Então, quero deixar o convite aqui para a população, para as pessoas vestirem branco e estar conosco. Qual o horário, doutor? Nessa luta para a saúde mental. Então, a partir de 9 horas, nós estaremos lá, com a participação dos serviços, a apresentação musical, a realização de oficinas, aulas de zumba. Então, vai ser um momento bem importante aí, a culminância, né, da nossa campanha. E eu convido, né, todas as pessoas que estão nos ouvindo para estar presentes. Sexta-feira, Parque da Liberdade. Parque da Liberdade, às 9 horas. Saúde mental e arte. Olha, estaremos lá. Demais. Já dá para você já melhorar a sua saúde mental, né? No ambiente, já né? é um convite a pensar sobre, né? Lívia, obrigado por participar conosco, são informações importantes. Na verdade, às vezes você não quer admitir, mas você está precisando de um acompanhamento, né? Vá buscar.
Isso mesmo. A coisa pode melhorar, né? Obrigado, pode melhorar. Eu quero agradecer o espaço, né, que mais uma vez a Correio FM abre para que a gente possa falar sobre saúde mental, para que a gente leve essa informação para as pessoas, né, para que as pessoas tenham conhecimento. Então, muito obrigada, né, e desejo a vocês aí um bom trabalho, a todos os ouvintes também, né, que façam bom uso dessas informações e entendam, né, o quanto é importante, né, a gente cuidar da nossa saúde mental. Obrigado, Lívia.